Soberano Deus, eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, nossa serva, Pai, presbítera Ana Cláudia, Pai. Usa no canal de bênção nessa noite, toda a santa da palavra nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Pai, leva cada mente, cada ouvido cativo a Ti, Pai. Pai, tudo que eu te peço nessa hora, para a honra e glória do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Esse meu pastor... Só porque eu estava de preto ali dançando, a gente é assim, né, mulherada? A gente se transforma, né? Quem vê produção não vê corre, não é? A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Eu vim dançar com as crianças hoje porque eu falei, ai Deus, eu preciso pôr para fora, porque é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra, ainda mais quando a gente tem um tema de campanha, né? Que é 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E eu falei, Senhor, vai ser aquilo que o Senhor colocar no meu coração. E eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em Juízes 6. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Amém? Eu vou ler ali que aqui, minha Bíblia, essa Bíblia é uma bênção. Quando eu fui ler hoje, eu vi que no dia 12 de maio de 2019, o presbítero Anderson pregou essa mesma palavra que eu marquei aqui. E como o diácono Alberto falou ontem, gente, não está vindo, peraí. Pegar pelo coisinho aqui que está muito colado. E a palavra de Deus, ela se renova, né? A cada manhã, a cada vez que a gente lê. Bom, Juízes 11, capítulo 6, versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Até aqui, amém? Coloque a sua mão para o alto agora, porque hoje é uma terça profética. E o Senhor trouxe aqui esta noite, nessa terça profética de campanha, para profetizar sobre a vida de vocês. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Senhor, esta palavra sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, ó Pai, e toca, Senhor, no profundo, Senhor, no oculto de cada coração aqui, ó Pai. Porque esta é a tua palavra, Senhor. Vem falar com cada um aqui, com cada propósito, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor trouxe cada um aqui hoje, Senhor, para receber uma porção de Ti, para receber fortalecimento, para receber unção, capacitação. Então toca no teu povo hoje, Senhor. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que a tua palavra seja rema sobre a vida de cada um que entrou aqui, em nome de Jesus. E aqueles que concordam, digam amém. Amém? Glória a Deus. Essa história de Gideão. E Deus me deu essa palavra na quinta-feira que o presbítero Roberto pregou, no último culto do ano.
Então, às vezes eu estou no celular, gente, eu não estou fazendo fofoquinha não, eu estou anotando o que Deus está falando. E ele estava pregando e Deus falando umas palavras, eu escrevendo ali, né? E o Senhor me deu o tema desta palavra. Que 2022 Deus vai tirar vocês do anonimato. E aí Deus vai tirar você do anonimato. Isso foi o que o Espírito Santo falou no meu coração quando o presbítero estava pregando. E eu não sabia que eu ia pregar sobre Gideão, né? Eu falei no anonimato, e aí ele trouxe vários exemplos, né? Trouxe José, Isaac, foi falando, né, dos patriarcas da fé, mas não era nenhum desses. Eu falei, Senhor, quem é que o Senhor vai tirar do anonimato? E aí Deus me trouxe essa palavra de Gideão. Nesse contexto dessa palavra aqui em Juízes 6, o povo de Israel, ele estava passando por um momento muito difícil. O povo de Israel era um povo que era saqueado constantemente, era um povo que tinha as posses e estava empobrecendo, porque os seus inimigos se juntavam e vinham e retiravam aquilo que eles tinham plantado, roubavam o seu gado. E para fugir da mão dos midianitas, o povo de Israel começou a abrir espaço na terra que Deus prometeu e começou a se esconder em cavernas, a morar em cavernas. Assim diz esse contexto dessa palavra. E é muito interessante porque se você começa a ler Juízes, eles acabaram de vir de uma vitória de Débora. E aí eles passam 40 anos bem, e aí se envolvem novamente na idolatria, e por se envolver na idolatria, novamente o povo cai. E Deus levanta um outro juiz, né? E nessa história eu falei assim, meu Deus, eles estavam na terra prometida e recuaram. Perderam aquele espaço que eles tinham anteriormente conquistado. E eu comecei a pensar, Senhor, o que essa palavra tem a ver com esses 12 dias de campanha? E aí o Senhor me falou, nós passamos 2 anos recuando. Foram 2 anos de pandemia. Quantas pessoas se desviaram da igreja? Quantas pessoas se afastaram de Deus? Quantas pessoas hoje não estão mais nas igrejas? Porque dizem, eu não preciso mais estar na igreja, porque eu sou a igreja de Jesus. Quantas pessoas abriram espaço e o inimigo foi entrando e hoje estão em cavernas, hoje não conseguem voltar para a presença do Senhor. E aqui, Gideão, assim como os outros israelitas, também estava escondido. Ele estava malhando trigo escondido, para que aquele trigo não fosse roubado, não fosse levado. E me chamou muita atenção a forma que o anjo chega. Ele chega para Gideão, Gideão estava escondido, malhando trigo, imagina a cena, né? Ele escondidinho lá, fazendo rapidinho para ninguém ver, para rapidamente ele voltar para se esconder. E vem o anjo e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus está vendo o seu trabalho oculto. Deus está vendo a sua adoração no seu quarto, a sua oração de madrugada. Deus está vendo o seu posicionamento, aquilo que ninguém vê, Deus vê. Porque no meio de todo aquele povo, estava todo mundo escondido, mas Gideão estava malhando trigo. Ele estava lá trabalhando. E o Senhor chega e fala para ele, Deus é contigo, varão valoroso. E aí, lendo o capítulo 6, 7, 8, eu percebo que existe um diálogo entre o anjo, entre Gideão e o povo. E Deus me chamou a atenção, como é esse diálogo, para trazer para a nossa vida. O anjo salda, o Senhor é contigo, varão valoroso. Imagina um anjo descendo na sua frente falando, o Senhor é contigo, varão valoroso. Imagina, gente. O que Gideão fala? O Senhor é conosco? Bacana, hein? E por que nos sobreveio esse mal? Por que eu estou passando por isso? O Senhor não fez aquelas maravilhas? Por que não está fazendo agora? Olha como Gideão recebe o anjo. E eu fiquei pensando, Deus, como nós estamos recebendo as palavras desses 12 dias?
Será que nós estamos recebendo essas palavras que estão sendo ministradas nesse altar da mesma forma que Gideão recebeu a saudação do anjo? Entrou por um ouvido e saiu por outro. Enquanto o anjo, ele exaltava a qualidade de Gideão, Gideão jogava na cara, desculpa a expressão, do anjo, a situação que ele estava vivendo. E muitas vezes nós fazemos isso. Deus nos dá uma palavra de poder, de autoridade. Deus nos dá uma palavra profética. E aí a gente, Deus, mas o Senhor sabe que é só o Senhor mesmo, né? Porque olhando para a minha situação é impossível. Olha como esse diálogo ele se constrói. É uma coisa muito interessante, porque eu falei, meu Deus, Gideão é fora da caixinha, né? É um crente bem... Mas o Senhor viu graça nele. Olha, que isso é lindo, né? Mesmo ele sendo vacilão, vamos dizer assim, o anjo falou, você é valoroso. Mesmo a gente vacilando, Deus fala, você tem valor. Eu estou te vendo. Eu conheço você. E o que me chama a atenção é que o anjo ele não desiste de Gideão. Porque se fosse eu, pensa, tem uma pessoa que está passando por uma necessidade. Você chega lá, você vai ministrar a pessoa. Ah, tá bom, Aninha, valeu, obrigado. Mas isso aí não vai me adiantar de nada. Eu nunca mais volto a falar com essa pessoa. Falar, então vai orar você sozinho, né? Carne. Mas o anjo, ele continua. Vai nesta tua força. Ele fala para o Gideão. Não importa a situação que você está vivendo, você tem força. Você tem força. Vai na sua força. Muitas vezes a gente quer ir na força e na fé da outra pessoa. Não, ele tem que orar por mim. Eu vou lá naquela igreja porque tem profeta. Eu vou não sei aonde. Não. Deus está dizendo, vai na tua força. Você já está cheinho, já está alimentado. Está na hora de levantar, está na hora de sair da cadeira. Está na hora de ouvir o chamado, a convocação celestial. Porque o que o anjo veio fazer, ele veio convocar Gideão. Gideão é o quê? Era ninguém, estava lá escondido. E o Senhor falou, é você que vai, é na tua força que você vai libertar os midianitas. É isso que o Senhor está falando para você. Nós estamos começando o ano, e todo começo de ano, todo fim de ano, e todo começo de ano é a mesma história. A gente termina o ano falando, eu não vou repetir os erros que eu cometi o ano passado. Eu vou ser diferente nesse ano, de 2022. Eu vou começar tudo diferente. Aí começa os 12 dias de campanha. Eu venho todos os dias na campanha. Eu começo com aquela força, eu começo com aquela fé. E aí começa a rolar o ano. E aí cadê aquela força, cadê aquela fé, cadê aquela... Vocês estão aqui porque houve uma convocação celestial. Venham 12 dias apresentar os 12 meses do seu ano na presença do Senhor. É uma convocação celestial. E Gideão, eu fiquei meio com raiva de Gideão, vou falar a verdade. Gideão vai e responde assim: a minha família é a mais pobre. E eu sou o menor da minha casa. Essa é a resposta de Gideão. O anjo fala, vai na tua força. Aí você fala, eu? Minha família é mais pobre. Eu sou o menor. Tem certeza que sou eu? É você que Deus está chamando. É você mesmo. Na força que você tem. Com o que você tem. Como foi ministrado aqui ontem. Você não pode falar que não tem nada. Você tem ferramentas. Você tem oração. Você tem a fé. Você tem o louvor e a adoração. Você tem ferramentas para enfrentar qualquer dificuldade que venha aparecer sobre a tua vida neste ano de 2022. Você tem ferramentas. E outra, Gideão contou uma mentira bem grande aqui. Porque quando a gente lê na palavra, ele está malhando trigo na terra que era do pai dele. Então ele não era pobre, ele tinha terras, ele tinha posses. Ele estava na terra dele. Quando Deus te traz uma convocação celestial, não adianta você mentir e não adianta você dar desculpas. Porque Deus, Ele conhece a tua capacidade. Pode ser que você não tenha noção da capacidade, da sua capacidade, do quanto você é valoroso na presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele te conhece. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe até onde você aguenta. Você fala, Deus, eu não aguento. Aguenta. Deus, eu não vou conseguir. Vai. Porque é na tua força.
é na tua fé. Todas as vezes que Jesus curava alguém, ele falava: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser um obreiro top, você pode participar de tudo, mas se no primeiro probleminha que você tem na vida, a primeira coisa que passa na tua cabeça é: eu vou largar a igreja, todas as suas faxinas, todo o seu trabalho, tudo que você fez para Deus cai por terra, porque isso demonstra que você não tem fé. Você está na igreja no ativismo, e Deus não quer uma igreja ativista, Deus quer uma igreja ativa. Deus quer uma igreja que vá saquear o inferno. Deus quer uma igreja de pessoas que abram a sua boca e tragam almas para Ele. Deus quer uma igreja ativa, no sentido de você entender que você é servo de Deus, serva de Deus. E que por ser servo e serva de Deus, você não é igual a todo mundo. Você tem ferramentas para enfrentar esse ano que está começando. O Senhor me trouxe aqui essa noite para falar para você que toda mentira que Satanás tem buzinado no seu ouvido, de derrota, palavras, porque tem pessoas que estão aqui hoje só com falação de pessoas falando no seu ouvido. O Senhor está falando: toda mentira está sendo quebrada em nome de Jesus. Dê ouvido ao que o Espírito Santo está falando, não ao que o demônio está falando, não ao que a sua situação está falando. Porque foi isso que Gideão fez. Ele olhou para a situação dele, ele olhou para o estado que estava, e ele ainda culpou a Deus. Falou: o Senhor nos abandonou. Não fui eu que deixei de ir para a igreja, né? Não fui eu que deixei de orar, não fui eu que deixei de adorar, não fui eu que deixei de fazer aquilo que eu fazia. Não, a culpa é de Deus. É muito cômodo para nós colocar a culpa em Deus. Deus tem só 7 bilhões de pessoas para tomar conta. E eu vou ser aquele filho que vai dar trabalho, ele vai ter que cuidar só de mim. E deixar os outros 6 bilhões e 999 para lá. A gente é triste, né? Eu fiquei com muita raiva de Deus, de verdade. Eu comecei a ler, eu falei: gente, como assim? Olha o que Deus faz, eu escolhi o Gideão para livrar Israel. Gideão, que reclamão, né? Assim, todo dodóizinho. O que Deus não pode fazer com a gente? Não é? É maravilhoso. O capítulo ele é muito grande. Então, do versículo 16 a 23, olha o que Gideão faz. Gideão pede uma prova. Que Deus, era Deus que estava falando com ele. Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Para eu ter certeza, faz assim, anjo, me espera. Eu vou preparar ali uma comida, não sei o quê, eu vou trazer para você um presente. E aí eu vou saber que você é Deus. Aí o anjo: tá bom, eu espero. Fez lá, preparou um cabrito. Quanto tempo demora para preparar um cabrito com aquela carne dura? Sei lá, né? Preparou o cabrito, o caldo, não sei o quê. Aí lá vem Gideão com as coisinhas dele pro anjo. Tá aqui, anjo. Aí o anjo fala: tá bom, coloca aí o cabrito, coloca aí, joga por cima o caldo que você fez. Aí ele pega o cajado que estava na mão do anjo, ele toca e queima aquele sacrifício. O sobrenatural acontece. E o que Deus está falando aqui com esse exemplo é que muitas vezes nós queremos viver o sobrenatural. A gente não quer viver os pequenos milagres do dia a dia, a gente quer viver o sobrenatural. A gente acha que Deus só está com a gente quando algo sobrenatural acontece. E eu quero dizer para vocês essa noite que Deus é Deus de pequenos milagres. Você estar aqui hoje é um pequeno milagre. Você ter acordado hoje, respirado e não estar doente é um pequeno milagre. Você ter um trabalho é um pequeno milagre. Você conseguir comprar uma carne é um pequeno milagre. Deus não é Deus do sobrenatural. Ele é Deus do sobrenatural, mas Ele não é só Deus do sobrenatural. Ele é Deus sobre todas as coisas, as grandes e as pequenas. Gente, Gideão mandou o anjo esperar. Que absurdo. Espera aí que eu vou ali. Aí eu trago o presente, eu toco e tal. Mas não parou por aí. Olha que interessante.
Deus faz a parte dele. Esperou, né? Queimou lá o holocausto. Beleza. Só que aí, Deus prova a Gideão. E Deus me deu uma coisa muito forte. Ele falou assim: se você pedir uma prova para Deus, Deus vai provar você também. E eu falei, nossa, cadê o aleluia? Se você pedir uma prova para Deus, Deus vai provar você também. E isso aconteceu com Gideão. Ele queimou o holocausto, o anjo. Gideão ergueu um altar. À noite, ao anjo batendo na porta de Gideão. Gideão, você vai lá no altar de Baal. Você vai cortar todo aquele bosque. Você vai queimar aquela lenha. Você vai oferecer um sacrifício no altar de Baal. Eu imagino a cara de Gideão. Ih, agora eu tenho que fazer algo para Deus, né? Mas ele faz. Gideão foi convocado para encarar o inimigo de frente. Porque é fácil a gente erguer altar na igreja. É fácil. É fácil rodar. É fácil entrar no movimento e erguer altar na igreja. Difícil é erguer altar lá no jardim do inimigo. E foi isso que Deus falou para Gideão fazer. Eu fiz a minha parte, agora você vai lá destruir o altar de Baal. Deus está chamando a igreja para destruir altares no ano de 2022. Você tem noção que é isso? Você tem noção o poder que é essa palavra? Por isso que eu vim dançar, para me desestressar, porque eu falei, Senhor, é uma convocação celestial e eu não posso fugir. O Senhor está me chamando para destruir o altar de Baal em 2022. O Senhor está te chamando para entrar, para encarar o seu inimigo, aquilo que está te fazendo desistir, aquilo que está fazendo você retroceder, aquilo que fez você perder nesses 2 anos. O Senhor está falando, encara. O Senhor está falando, vai. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor está te chamando para destruir altares esse ano. Oh, Jesus maravilhoso. Tenha certeza que quando você se levantar no propósito, porque Gideão ele foi de madrugada, que ele não era besta, ele não ia destruir o altar durante o dia, né? Para que as pessoas fossem contra ele. Então à noite, ele foi de noite, juntou 10 homens e foi lá, derrubou o altar, cortou o bosque, queimou a lenha, ofereceu sacrifício. Mas quando a gente se levanta num propósito, quando a igreja se levanta com propósito, o inimigo se levanta de madrugada. Porque se vocês continuarem lendo esse capítulo depois, a palavra de Deus diz que de madrugada os homens se levantaram e viram o altar destruído. Ele foi de noite, não deu nem 12 horas. De madrugada, alguém levantou e olhou, ué, quem é que fez isso? Como assim? Como que você entrou aqui no meu terreno? E você fez isso? Então, quando a igreja se levanta com propósito, o inimigo também se levanta. Ele se levanta de madrugada. Por isso que em 2022 a gente precisa vigiar. Você vai obedecer à voz de Deus com a sabedoria, com a inteligência de servo de Deus, com o direcionamento de servo de Deus, com confirmação do servo de Deus. Porque eu fiquei chateada, eu fiquei incomodada com a posição de Gideão. Mas aí Deus falou assim, não fique brava com ele, porque o que ele está pedindo é confirmação. Muitas vezes nós recebemos da igreja uma palavra que ela fala de acordo com aquilo que o nosso coração deseja, e a gente toma uma atitude baseado em cima do que a gente quer e fala, não, eu recebi direcionamento de Deus. Recebeu nada, cadê a confirmação? Faz da minha cabeça, dá tudo errado, e depois eu vou culpar Deus. Falar, Deus falou e deu tudo errado, mas é porque eu recebi aquilo da forma que eu queria e não da forma como Deus falou. Então que você possa sempre pedir confirmação para Deus.
E aí as pessoas se levantam de madrugada e começam a inquirir quem foi que destruiu esse altar. Chegam a Gideão. Foi Gideão que destruiu. Mas ninguém sabia quem era Gideão. Gideão não estava lá escondido? Amassando trigo lá no lagar? Como é que descobriram ele? E é por isso que Deus falou que essa palavra, Deus vai te tirar do anonimato. Quando você entrar na posição que Deus quer que você entre, eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui, o Senhor vai te tirar do anonimato. O Senhor vai fazer o seu nome conhecido, não para a sua glória, mas para a glória dele. O Senhor, Ele vai tirar você da posição que você está. Se você está estagnado, ficou estagnado, se prepare, porque você vai trabalhar muito em 2022. 2022, Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas grandes. O Senhor não traz uma palavra dessa se não é para preparar a igreja para receber algo grande. E eu creio que Deus vai dar algo grande nas nossas mãos. Na mão de cada um aqui. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Pelo posicionamento de Gideão, Gideão muda de nome. Ele não é mais conhecido como Gideão, e sim como Jerubaal. Troca o nome dele. Passam a chamá-lo de Jerubaal, porque Baal ia contender contra ele. E o significado deste nome é muito importante, porque eu entendi o que Deus fez aqui. Deus mudou o nome dele, a estatura dele. Ele não está mais aqui no plano natural. A guerra dele agora é espiritual. E quando você entender que a sua guerra não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades. E quando você receber este nome espiritual, que é essa posição que Deus está te colocando esta noite, você vai lutar aqui. E quando a gente luta aqui no plano espiritual, irmãos, o plano terreno tem que ceder. Aquilo que está te impedindo vai cair por terra. Aquilo que está te atrapalhando vai sair da tua frente. Eu tenho testemunho disso na minha vida. Deus moveu o impossível e fez. Eu tenho esse testemunho. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm testemunhos aqui maravilhosos de vitória. De momentos em que era só você e Deus se fez presente. Eu tenho certeza disso, amém? Então, quando Deus muda, quando Deus proporciona essa mudança de nome de Gideão, o versículo 34 do capítulo 6 diz que então o Espírito de Deus revestiu a Gideão. Eu imagino isso, irmão. Você tirar a pessoa lá escondidinha do lagar, você trazer ela para o centro de um BO, vamos dizer assim. E aí o Espírito Santo vem e reveste a Gideão. Esses 12 dias você vai estar recebendo revestimento. Não é misticismo, é revestimento. É uma porção a cada dia. Porque se o Senhor derramar sobre ele a sua glória, sobre nós, a gente não aguenta. Então são 12 dias, para cada dia você receber um pouquinho. Para cada dia você receber uma arma espiritual, para que no dia mal você esteja revestido. O Senhor, Ele diz aqui, que Gideão, ele passa a ser uma referência. Sabe por quê? Porque quando ele é revestido do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele toca a trombeta. Toca a trombeta. Ele começa a anunciar, eu estou tocando a trombeta, algo grande vai acontecer. A trombeta, ela anuncia a chegada do Senhor Jesus. A trombeta fez a muralha de Jericó cair. A trombeta, ela anuncia coisas grandes e firmes que você não sabe. Oh, Jesus maravilhoso, a trombeta faz barulho. Ela faz barulho no mundo espiritual. Algo novo vai acontecer. Algo novo vai acontecer. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, a cada dia. A cada manhã, a cada dia. E hoje o Lucas me mostrou um louvor que falava exatamente isso. Que é toda hora, a cada dia, o Senhor faz novas suas misericórdias.
É lindo demais. Era um coral maravilhoso cantando a toda hora, a todo tempo, e aquilo vai tomando conta de você, e o coral pulando, e a gente lá na sala, porque é contagiante, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus está, ele é contagiante. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele tocou a trombeta, o povo começou a se juntar com ele, e o povo se juntou, aquele povo que estava escondido, aquele povo que estava em caverna, foi se juntar a Gideão. Olha que coisa maravilhosa. E Gideão vê aquele povo todo se juntando, ele está falando assim, opa, algo realmente está acontecendo. Aí o que Gideão faz? Pede uma outra prova para Deus. A gente é terrível, a gente é assim. Deus vem, faz algo grandioso, faz algo maravilhoso, quando está tudo bem, quando as coisas começam a andar, a gente fala, nossa, mas será que é para mim mesmo essa bênção? Nossa, mas agora eu estou com medo. Ai, agora eu tenho que sair, né, com mais cuidado, né? Agora, nananã. E Gideão passou por isso. Gideão. Ele pede uma nova prova para Deus. E ele não pede só uma, não, ele pede duas. Que por isso que eu fiquei irritadinha com ele. Ele vê aquele povo todo se juntar, e agora o que eu faço com isso? Deus está mandando dizer que ele tem bênçãos tão grandes para nós, que quando você receber, você vai falar, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Você vai ficar meio perdido, você vai falar assim, Deus, é esse emprego mesmo? Deus, é isso aqui mesmo que o Senhor está me dando? Deus, e agora? O que eu faço com isso? Me dá direcionamento, Deus. E aí Gideão, ele vai e fala assim, olha, se realmente você vai livrar o povo de Israel pelas minhas mãos, me prova. À noite eu vou colocar um novelo de lã. Se molhar o novelo e todo o resto estiver seco, eu vou saber que Deus está comigo. No outro dia vai lá, lã molhada, o chão seco. Tá bom. Ele pede uma segunda prova. Agora eu quero o chão molhado e o novelo seco. Deus vai lá e faz, porque Deus sempre vai fazer a parte dele. Deus sempre vai fazer a parte dele. Você não tenha dúvida que se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Deus vai fazer. Que Deus misericordioso e paciente. Sabe por que Deus teve toda essa paciência com Gideão? E toda essa paciência que Ele tem com a gente, é porque o projeto que Ele tem sobre as nossas vidas não é só para nós. É para alcançar outras vidas. O propósito que Deus tem conosco é de reino. Sabe o que é você pertencer a um reino? Sabe, hoje quando estava tocando lá o coral, eu vi que o coral ele dançava, ele estava sincronizado. Sabe quando todas as igrejas do planeta Terra entenderem qual é o propósito delas na Terra, o que vai acontecer? Elas vão clamar para que Jesus volte, porque elas vão entender que essa terra ela não tem nada para nos oferecer. Ela vai parar de se preocupar com aquilo que é material, e ela vai buscar o espiritual vai descer, o céu vai se abrir, o Senhor ele vai descer e vai encher as pessoas com o Espírito Santo, e nós vamos falar de Jesus, e as pessoas vão se aproximar, as pessoas vão entender, as pessoas vão sentir, porque aquilo será vivo dentro de nós. Eu creio nisso, de verdade, porque a gente corre tanto, a gente luta tanto, a gente faz tantas coisas, mas tudo vai ficar aqui. Tudo. Inclusive as nossas roupas, tudo. A gente não leva nada para o céu a gente só leva a nossa alma, a nossa salvação. Isso é muito importante. Gideão faz essa prova. Gideão conseguiu juntar 32.300 homens. Ele estava sozinho no lagar. E ele conseguiu juntar 32.000 pessoas para lutar com ele. Vocês lembram que eu falei? Quando a gente pede uma prova para Deus, Deus pede uma prova para a gente. Deus falou para Gideão, tem muita gente. Gideão, né? Pediu prova para Deus, Deus falou 2 vezes. 32.000 pessoas, é agora, Deus vai nos dar vitória. Aí Deus vira, tem muita gente.
Manda os medrosos e os covardes irem embora. 22 mil. Imagina, 22 mil pessoas saindo desse exército que ele estava formando. 22 mil, ó. Eu penso igual barata quando você acende a luz. Ó, os medrosos e os corajosos vão embora. Ficou 10 mil. Aí ele fala assim, ó, vai até o rio, que ainda tem muita gente. 10 mil, Deus. O exército inimigo era incontável. A palavra fala que eram como gafanhotos. 10 mil. Tá bom. Aqueles que se ajoelharem para beber água, se acomodarem para beber água, manda embora. 10 mil foram embora. Ficaram 300. E Deus me tocou em algo muito sério para falar com a igreja. Ninguém gosta de perder nada. A gente não gosta de perder nada. A gente é pegado com o que a gente tem. Só que às vezes Deus vai tirar aquilo que é o seu apoio no mundo terreno. Ele vai tirar aquilo talvez que seja muito precioso para você, para que você tenha experiências espirituais com Ele. Ninguém quer perder nada. Eu não quero perder. Ninguém quer perder. Mas às vezes a gente precisa perder o nosso apoio material. Às vezes é perda financeira, às vezes é perda na área da saúde, às vezes é uma perda familiar. Eu não sei qual é a perda. Mas Deus está falando que às vezes é necessário tirar. Você vai chorar. Você vai sofrer, você vai olhar Deus. E agora? Mas é a hora que não tem nada. Em se apoiar, você olha para cima. Quando José caiu no poço, ele não tinha nada. A única coisa que ele podia fazer era olhar para cima. Quando ele estava na prisão, a única coisa que ele tinha que fazer era olhar para cima. Então eu não sei qual é o movimento que teve ou que está tendo sobre a sua vida. Talvez você esteja na bênção, talvez não esteja acontecendo nada no momento, mas guarde essa palavra com você. Se houver perda, glorifique a Deus. Porque Deus tem um propósito nessa perda. Se você perder, glorifique a Deus. Se você ganhar, glorifique a Deus. Se você não entender, glorifique a Deus. Porque Ele vai te dar o discernimento, amém? Deus manda dizer para a igreja que Ele vai usar você na sua área de maior provação. Ana, eu tenho muito problema financeiro. É nessa área que Deus vai te usar. Eu tenho problema com a minha saúde, é nessa área que Deus vai te usar. Olha, eu tenho um problema com o meu temperamento, é nessa área que Deus vai te usar. Na área que você tem mais dificuldade, é a área que Deus vai usar. Sabe por quê? Porque a hora que você passar por ela, você vai ter autoridade espiritual para encarar Satanás e falar, não, eu já passei por isso. Eu já passei por isso, eu já aprendi com isso e agora a minha atitude vai ser diferente. Aleluia. A minha atitude não vai ser aquela. Porque a gente fala assim que errar é humano. Insistir no erro é burrice, não é? Para que você tem que errar de novo? E de novo, e de novo. Nas mesmas coisas, nas mesmas orações, na mesma falta de fé, na mesma fraqueza. Por que você vai errar de novo na mesma teimosia? Não há necessidade, a gente sofre porque a gente é teimoso. A gente sofre porque a gente acredita naquilo que a gente pode ver.
E se aquilo que a gente está vendo não for sobrenatural, não for aquilo que nosso coração deseja, a gente deixa de crer. Essa é a realidade, eu tenho que falar. Porque eu não sou diferente. Não é porque eu estou aqui no altar que eu sou diferente, eu não sou. Eu murmuro também, eu me desespero também, eu choro também, eu sou teimosa também. Então a palavra ela fala comigo e ela fala com cada um que está aqui. Esse ano a gente tem que aprender a crescer. A gente teve 2 anos para ficar dentro de casa, para olhar para nós mesmos, para aprender a conversar, para aprender a olhar para a nossa família. É difícil. É difícil. Eu trabalho em casa, home office. É filho brigando, é telefone tocando, é gato pulando em cima do computador. É difícil. Você tem que aprender. Você tem que conviver. Deus está te colocando em situação difícil? Deus, o que eu tenho que aprender com essa situação? Abre os meus olhos espirituais para que eu saia dessa situação. Porque muitas vezes não é Deus que vai tirar você da situação, é você que vai sair dessa situação. Porque muitas das situações somos nós mesmos que nos colocamos lá. Deus não tem nada a ver com isso. Assim como aconteceu com o povo de Israel, não foi Deus que colocou o povo naquela provação, as atitudes deles colocaram eles naquela provação. Creia que aquilo que Deus tem sobre a tua vida é muito maior do que você está vivendo. É muito melhor do que você espera. É muito melhor. Deus é ilimitado. Deus desceu fogo no holocausto de Gideão. Deus molhou lã. Deus deixou a lã seca. E quando Gideão vai com os 300, na visão de Gideão ele estava com 300. Mas no mundo espiritual, assim como aquela passagem de Elias, existia um exército de anjos. Quando eles tocaram a trombeta, quando eles acenderam aquelas tochas, eu tenho certeza que o povo inimigo, os midianitas, eles não viram os 300, eles viram milhares ali. E eles se desesperaram, e eles começaram a se matar, e eles fugiram, e Gideão foi atrás, e matou os seus inimigos, e trouxe a vitória, e ele reinou por 40 anos, ele foi juiz durante 40 anos houve paz. Você quer ter vitória no ano de 2022? Você quer ter vitória no ano de 2022? Você está disposto a sair da sua zona de conforto, como foi falado ontem? A arregaçar a sua manga espiritual? Porque às vezes a gente está no ativismo, a gente está no material, né? Eu estou ajudando em tudo que eu estou na igreja, mas o espiritual não está muito ligado não. E o Senhor está falando, é o espiritual que eu quero trazer essa noite para vocês. O Senhor, Ele é ilimitado. Vocês conseguem entender que Deus é um Deus ilimitado? A nossa mente é limitada. Quando Deus me trouxe essa palavra, que Deus é um Deus ilimitado, Deus me trouxe a questão de Jó. Quando Jó começa a contender, né, com Deus, ele começa a questionar a Deus. E Deus fala, onde é que você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Quem é o homem para entender, querer entender a mente de Deus? Quem somos nós? Mas o Senhor diz, você é um varão valoroso, uma varoa valorosa. Você tem força, vai na tua força. Olha, eu estou te mandando ir de encontro com o inimigo, não é para fugir dele. Você não vai fugir do seu inimigo. Você vai ter uma atitude espiritual frente ao seu problema, frente à sua situação. Esse ano você vai ter atitudes espirituais. O Senhor, Ele fala que quando a gente recebe uma convocação, quando a gente ouve a trombeta, quando esse movimento espiritual acontece, muitas vezes Deus toca os louvores aqui, e a gente percebe esse movimento espiritual, que é uma atmosfera completamente diferente, de falar, eu não quero ir embora daqui mais, eu quero sentir isso, mas para sentir isso é todo dia. Vocês entendem que não pode ser só de terça, quinta e domingo? Não pode ser só numa campanha?
essa vivacidade, essa vontade de vencer, essa vontade de lutar, ela tem que ser todos os dias quando você acordar. Porque Deus vai estar do seu lado todos os dias. Quando a gente olha para uma maratona, a gente teve a São Silvestre aí, quantas pessoas saem correndo, desesperados, querendo, olha, eu estou correndo, eu estou na São Silvestre, e tira foto, e manda selfie, e que legal. Mas os preparados é que vão chegar. Existe uma linha de chegada. Eu não queria trazer essa notícia, mas eu sou obrigada, porque o Senhor está mandando falar. Não é só correr, é correr em direção à linha de chegada, ao alvo. Olha, eu vou chegar, eu tenho que ir até lá. Eu não sei como eu vou fazer. Deus, eu estou precisando de um emprego novo, eu não sei como vai ser, Deus. Eu preciso de um emprego novo. O Senhor me mostra que porta que eu vou fazer. Que porta que eu vou ter que entrar? O que eu vou ter que fazer? Senhor, eu preciso estar mais na Tua presença, Deus. Como é que eu vou fazer para estar mais presente nos cultos? Senhor, eu preciso estudar mais a Sua palavra. Senhor, que tempo que eu vou ter? Deus, me ajuda. Porque eu quero chegar. Eu quero chegar no final de 2022. Falar, até aqui o Senhor me ajudou. Eu quero chegar no final de 2022 e falar, olha, eu falei de Jesus para X pessoas foram edificadas através da minha vida. Olha, eu fui referência lá no meu trabalho. Olha, eu fui referência na minha família. Olha, eu orei e a pessoa foi curada. Olha, eu preguei e a pessoa aceitou Jesus. Olha, eu fiz diferença nessa terra. Seja diferente. Deus está tirando você do anonimato. Deus está te tirando da zona de conforto. Ele está te colocando na zona de guerra, de frente para o inimigo. Não é para você recuar, não. Olha, você está vendo o inimigo, você está recuando? Não, é para você ir para cima do inimigo. É para você levantar sua mão de profeta e falar, sai daqui, Satanás, porque aqui você não manda. Eu sou serva do Senhor, ungida do Senhor. O Senhor está comigo. O Senhor falou essa palavra. E eu creio no Deus que eu sirvo. Se Deus disse que Ele está comigo, Ele está comigo. Me dá confirmação, Senhor. Me ensina a caminhar nos Teus caminhos. Me ensina a ter mais da Sua presença, Deus. Espírito Santo de Deus, toca sobre a vida de cada um que entrou aqui esta noite, Senhor. Senhor, eu posso ver, Pai, uma grande colheita. Oh, Senhor, que coisa linda que o Senhor está mostrando. Cestos sobre a igreja. O Senhor tem cestos aqui. Sabe o que é cesto? O cesto é provisão. Ergue a tua mão para o céu assim, porque o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Eu creio. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Ele vai derramar cestos sobre esta igreja hoje. Então recebe em nome de Jesus. Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus do sobrenatural, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem portas maravilhosas, Senhor, sobre a vida do Teu povo aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra, Senhor, ela venha entrar sobre o coração de cada um aqui hoje, Senhor. Que cada um que entrou aqui hoje possa receber, Senhor, a sua porção, ó Pai. Senhor, nós apresentamos, Senhor, na Tua presença esse mês de março, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, que esse louvor, Senhor, que essa adoração, Senhor, que essa vontade, Senhor, ela acompanhe cada mês, Senhor, deste ano que está chegando, Pai. Assim eu profetizo sobre a vida dos Teus servos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé?